Olá pessoal, mais uma aula do professor Eduardo Carolino e hoje eu quero demonstrar para vocês como que eu chego na área do triângulo equilátero. Equilátero ou isósceles, quando você ouvir o nome específico, ele já diz muita coisa da resolução do problema. Então quando eu falo em triângulo equilátero, eu estou falando num triângulo com três lados iguais e ângulos iguais. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E quando eu falo em área do triângulo, eu sempre tenho que lembrar que área é igual base vezes a altura dividido por 2. Então essa é a fórmula. Só que eu quero demonstrar, eu quero chegar numa relação. Isso é uma questão muito comum de cair em vestibulares, em concursos. Então eu quero demonstrar. Como que eu vou fazer isso? Vou traçar perpendicularmente à base, criando assim um triângulo, né? Uma altura aqui, e eu tenho aqui então um ângulo de 90 graus, tendo, se eu separar aqui, um triângulo retângulo. Como a altura coincide com a mediana, quer dizer que esse lado, que eu vou chamar de L, ao traçar a altura, que por coincidência também é bissetriz e também é a mediana, quer dizer que este lado, esse pedacinho aqui, do ponto médio até a extremidade desse vértice, significa que é L sobre 2. Assim também como esse pedacinho fica L sobre 2. E aqui é L, que é o que a gente chama de lado. Então como que eu vou fazer esse cálculo? Vou separar esse triângulo, presta atenção. Vou aqui pontilhar essa altura, o pedacinho que é L sobre 2, e vou traçar aqui o lado do triângulo, que é L. Com esse desmembramento que facilita, a grande habilidade do aluno é conseguir essas relações, essas interações com a matemática para que ele possa conseguir resolver o problema. Então quando eu falo a área aqui do triângulo, e esse triângulo sendo equilátero, eu vou aqui fazer em função do lado. Então como que eu vou calcular isso? Simples, usando o teorema de Pitágoras. Se eu tenho um ângulo 90 graus, se eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu tenho que lembrar logo de Pitágoras. Então, como que é a forma? Hipotenusa ao quadrado, que a hipotenusa é o lado maior ou o lado oposto ao ângulo de 90 graus, igual a soma dos quadrados dos catetos. Essa é a grande fórmula de Pitágoras, o teorema de Pitágoras. Então, eu vou calcular aqui rapidamente. Então, quem que é a hipotenusa? É o L ao quadrado, certo? É igual aqui a minha altura ao quadrado, que é esse cateto, e mais L sobre 2 ao quadrado. Lembre-se, se é uma fração, eu tenho que colocar entre parênteses para dizer que os dois estão sendo elevados. Fazendo rapidamente esta relação, o que nós temos? L ao quadrado é igual a altura ao quadrado. Resolvendo essa potência aqui, eu vou potencializar, né, elevar aqui os dois aqui, o L ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Manipulação algébrica. Vou pegar esse membro, H2, mais L ao quadrado sobre 4, igual a L2. Só invertir os membros, não troco o sinal ainda, para facilitar a sua compreensão. Como que eu vou manipular aqui agora? Então eu vou pôr a altura ao quadrado é igual L ao quadrado, que já está do lado de cá. Aqui está mais, vem para cá o que? Menos. Então vem subtraindo, troquei de lado, troco o sinal. Então como que fica isso aqui? Altura ao quadrado, vou tirar o MMC, não tem 1 aqui? Entre esses dois caras. O MMC entre 4 e 1 é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes L2, 4L2, menos 4 dividido por 4, 1 vezes L2, L2. Resolvendo esta operação, eu tenho 4L2 menos L2, 3L2, sobre 4. Lembrando que antes do igual eu não posso ter essa potência, eu tenho que eliminá-la. Então eu vou jogar tudo dentro da raiz para que eu possa então eliminar isso aqui.
Esse L2 e o 4, eu quero que você entenda que eu posso desmembrar isso aqui tudo, ó. Eu posso tudo colocar assim. Essa é a beleza da matemática. Eu posso usar ela ao meu favor. Então eu não quero esse número todo dentro da raiz junto. Eu quero separá-los. Então, por quê? Para que eu possa cortar esse com esse. E aqui, o raiz quadrada de 4, todo mundo sabe. Então, qual é o resultado da minha altura em função do lado? O L saiu para fora. O raiz de 3 fica intacto. E raiz quadrada de 4 é 2. Repetindo, eu desmembrei aqui, ou faço direto, se você tiver essa habilidade, ou se não, eu posso, pela lei de radiciação, pela regra de raiz, desmembrar todo isso aqui, porque eu estou multiplicando aqui, estou dividindo aqui. Em multiplicação e divisão eu posso fazer isso, somente. Em outros eu não posso. E aqui então, eu desmembrei e tirei a altura, a área do triângulo, e eu calcular a altura em função do lado, eu tenho então que L é igual a raiz de 3 sobre 2. Se eu jogar aqui essa altura aqui, a base L, então eu vou ter uma área. Eu vou ter uma área que é igual base L, a altura que nós acabamos de calcular sobre 2. E isso tudo dividido por 2. Então, multiplicando aqui, eu tenho que a altura é igual a L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 2 sobre 2. Uso uma regra básica de divisão de fração. Qual que é a regra básica de divisão de fração? Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Tá vendo que aqui tem 2 sobre 1? Sempre que não estiver sozinho, 1 está embaixo. Então, ao fazer isso, eu vou encontrar o quê? Que a minha área do triângulo equilátero equivale a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Está aqui a altura em função do lado, e aqui a área em função do lado, ok? Matemática é fácil? Muito fácil. Até a próxima aula com o professor Eduardo Carolino.